Olá, eu sou Andriele Camargo da Bolano Casa de Chocolates e professora de confeitaria. Hoje eu vou te ensinar o segredo para fazer um bolo perfeito com gotinhas de chocolate belga. Vamos lá! Então aqui eu tenho a receita que eu vou preparar hoje com vocês. E essa receita ela é muito especial porque ela tem o método ideal para ser adicionado essas gotinhas de chocolate. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui uma massa com método de preparo cremoso. Isso significa o quê? Aquele método onde eu vou bater a manteiga com o açúcar ou a margarina com o açúcar até formar aquele creme bem branquinho e aerado, para depois ir adicionando os outros ingredientes. Então, quando eu uso esse tipo de método, esse preparo de massa, eu tenho uma massa mais densa, uma massa mais estruturada. Isso vai permitir com que as gotinhas de chocolate fiquem mais dispersas em toda a massa e no final você tem o resultado que você tanto espera. Quando que eu não posso utilizar gotas de chocolate? Em qual tipo de massa? Naquela massa onde o método é espumoso. O método espumoso é quando você bate os ovos com o açúcar e desenvolve aquele volume muito grande de ar, né, através do batimento e através desse processo. Então, se você colocar gotinhas de chocolate nesse tipo de massa, as gotinhas vão direto para o fundo da forma. Por isso, ela não vai ficar espalhada em toda a massa e quando você cortar, não vai estar do jeito que você queria. Então, o primeiro segredo é nesse método, é esse preparo, esse tipo de massa que eu tenho aqui. Então, além de eu te ensinar o segredo para você fazer uma massa perfeita, né, com as gotinhas de chocolate, eu tenho aqui uma receita que eu tenho certeza que você vai utilizar muito e ter muito sucesso aí na sua casa, na sua doceria, na sua confeitaria. Fica até o final, nós vamos ter aqui muitos segredos durante o processo, tá? Todo o método de preparo dessa massa bem certinho e eu vou explicar aqui hoje tudo para você. Quem já é minha aluna sabe que eu deixo sempre tudo explicado, a quantidade dos ingredientes, né? Tudo certinho para que você não erre. Tudo em gramas, tudo em medidas. Então não se preocupe com a receita agora. Eu quero que você preste atenção no modo que eu vou fazer essa massa, para que você desenvolva também uma massa fofinha na sua casa. Então, além de ser cremoso esse bolo, ele também é super fofinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque essa receita é realmente maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos agora pôr a mão na massa e fazer essa receita. E para essa receita, nós vamos precisar de açúcar refinado, farinha de trigo, fermento químico, creme de leite 17%, manteiga ou margarina, um ovo inteiro e 2 gemas, essência de baunilha e as gotas de chocolate. Depois que os nossos ingredientes estiverem todos preparados, todos organizados aqui na nossa bancada, nós vamos untar a forma e depois começar o batimento. Lembrando que o forno já está pré-aquecido, tá? Já liguei o forno, enquanto nós vamos preparando aqui, ele vai chegando na temperatura ideal. É muito importante que você conheça o seu forno para saber a temperatura certa e o tempo que vai demorar para assar o seu bolo. Então eu recomendo que quando você começar o preparo, já ligue o forno e deixe na temperatura desejada. É muito importante que você conheça o seu forno, tá? Eu vou assar aqui, sempre faço na temperatura de 170 graus. Porém, é importante você verificar se a temperatura está certa. E aí você vai saber o tempo de assamento do seu bolo aí na sua casa. Então vamos lá. Vamos untar agora a nossa forma e depois a gente vai começar o preparo dos ingredientes. Vou utilizar aqui um pincel e manteiga. Então a manteiga está derretida, derreti ela no micro-ondas e agora nós vamos então passar aqui na nossa forma. Se você não tiver um pincel, pode ser também um papel toalha ou um guardanapo, tá? E também é muito comum usar o desmoldante. O desmoldante é mais prático, né, para utilizar, pode ser também. Cuidar sempre nos cantinhos, né? Porque senão o bolo pode grudar depois e ao desenformar pode quebrar. Então sempre tomar muito cuidado com as vincas e os cantos, principalmente dessas formas que são trabalhadas. Prontinho. Agora que eu já passei a manteiga, nós vamos colocar a farinha. Adicione um pouco de farinha e agora nós vamos batendo aqui até que tenha farinha em toda a forma. Não pode ficar excesso, tá?
E também cuidado para não passar muita manteiga, para não ter excesso de manteiga, porque isso vai ficar na massa depois. Então, passar suavemente, tá? Bom, agora que a nossa forma está untada e enfarinhada, o nosso forno está aquecendo, nós vamos começar o preparo da nossa massa. E para iniciar, nós vamos colocar aqui a manteiga ou a margarina, tá? Isso é opcional, fica a seu critério para escolher esse ingrediente. Quando você for utilizar a margarina, eu recomendo que você use a Qualy 85% lipídios. Então, hoje eu vou fazer aqui com margarina esse teste junto com vocês. E nós vamos acrescentar aqui no bol da batedeira, primeiramente, a margarina. É muito importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Esse é um segredo para o seu bolo ficar bem fofinho. Então aqui nós já colocamos a margarina aqui no bol da nossa batedeira e agora nós vamos colocar o açúcar refinado. Por que quando eu uso o método amanteigado, o método cremoso, eu vou utilizar o açúcar refinado? Porque ele vai incorporar muito melhor com a margarina ou a manteiga. Já se você utilizar um açúcar cristal, você já não vai ter essa união perfeitamente. Mas também não vale bater o açúcar cristal no líquido, tá? Tem que ser o açúcar, o refinamento da indústria. Então vamos lá, agora nós vamos adicionar aqui o açúcar. E vamos começar a bater essa mistura aqui na velocidade média, tá? O que eu quero com esses dois ingredientes? Eu quero obter um creme branco e bem aerado para depois eu ir acrescentando os outros ingredientes, tá? Então eu vou mostrar aqui para você o passo a passo. Lembrando que todos os itens, todos os ingredientes dessa receita eu deixei abaixo desse vídeo para você ter aí na sua agenda para sempre, tá? Então vamos lá. Tá bem explicadinho, tá? Tudo bem detalhado ali, o método de preparo também. Porém, aqui tem muito segredo que eu vou te ensinar até o final dessa receita. E o principal segredo para que as gotas fiquem todas espalhadas nessa massa, eu vou te mostrar no final dessa receita aqui, tá bom? Então vamos lá. Depois que você bater um pouquinho, tá? Só para misturar esses ingredientes, nós vamos passar a espátula em toda a lateral do bol e também no fundo, para que fique tudo bem homogêneo, bem misturado, tá? Então, sempre fazendo esse processo para que os ingredientes aí fiquem perfeitamente unidos. E nós vamos voltar a bater, tá? Primeiro você vai deixar batendo por uns 30 segundos, vai limpar toda a lateral e também no fundo, depois você vai bater por aproximadamente 1 minuto e vai fazer novamente esse movimento para tirar todo o excesso das laterais. Agora nós vamos deixar batendo por 2 minutinhos na velocidade média e nós vamos desligar. Então olha só como o nosso creme está bem branquinho e bem aerado. Então agora nós vamos começar a adicionar os outros ingredientes. E aqui está mais um segredo que eu sempre utilizo e tenho certeza que depois que vocês começarem a usar, vocês também vão começar a fazer sempre isso. A essência de baunilha, ela é o perfume da confeitaria. E nós vamos colocar aqui, junto com o ovo, nós vamos colocar 1 colher de essência de baunilha aqui junto mesmo, tá? Pode pôr 1 ou até 2 colheres desse aqui. E agora, na velocidade média, nós vamos acrescentar o ovo e as gemas, 1 de cada vez. Bom, nós vamos bater somente até incorporar esses ingredientes aqui, até os ovos sumirem, você não vê mais eles. Nós vamos pegar novamente a espátula
passar na lateral, para que não fique nada aqui, e também no fundo. E vamos bater só até misturar novamente esse ingrediente, os ovos, o açúcar e a manteiga ou a margarina, e nós vamos acrescentar o creme de leite ainda na batedeira. Então vamos lá. Vamos acrescentar agora o creme de leite com a batedeira ligada na velocidade média, tá? Agora sim que todo o creme de leite está incorporado junto com os outros ingredientes, nós vamos retirar o bol da batedeira e vamos fazer esse processo manual. Agora nós vamos utilizar uma peneira, tá, para acrescentar a farinha. Então é sempre muito importante que você peneire na hora que você vai adicionar a farinha nos ingredientes aqui, para não aglutinar essa farinha e essa massa não ficar com aquelas pelotinhas indesejáveis de farinha, tá bom? Então vamos lá, sempre aos poucos, tá? Pode ser dividido em 2 ou 3 etapas. Coloca um pouco de farinha aqui e com o fouet nós vamos misturar, né? Incorporar essa farinha aqui no líquido, aqui nessa primeira mistura. Sempre fazendo movimentos suaves e delicados para que essa massa não fique pesada, tá? Esse é um dos segredos para que o seu bolo não fique com aquela massa muito pesada, sabe? Com aquela massa que não está muito fofinha do jeito que você queria. Então, sempre fazer movimento de baixo para cima e do meio para as laterais. Sumiu a farinha, vamos acrescentar mais aqui. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, sempre misturando delicadamente, tá? Essa é uma massa bem delicada, é uma massa cremosa, porém fica muito fofinha. Só você não pode vir aqui mexer com força, tá? Tem que ser delicado. E por último, nós vamos acrescentar o fermento químico, tá? Depois que nós acrescentamos os ingredientes secos, então a nossa mistura, nós vamos incorporando com o fouet. Agora eu vou passar novamente a espátula, tá? Em toda a lateral e também no fundo, para que não tenha ficado nenhum resíduo de farinha. Olha só como a nossa massa está cremosa. Ela fica assim mesmo, ó, é um aspecto mais denso, tá? Demora um pouco para cair da espátula, não é líquido, por isso que é importante prestar muita atenção em todo o processo que eu fiz aqui com vocês. Dessa forma não tem como errar. E agora eu vou revelar o segredo, o grande segredo das gotinhas de chocolate para que a sua massa fique perfeita. Congelar por 2 horas antes do processo as gotinhas, tá? Então eu vou pegar aqui do freezer as gotinhas para vocês. Lembrando, sempre pesar todos os ingredientes para que a sua receita fique padronizada e você entregue para o seu cliente um produto de excelência, tá? Então aqui estão as gotas, ficou no freezer por 2 horas antes de eu preparar essa massa e agora sim, por último nós vamos acrescentar as gotas aqui. Além do segredo de congelar as gotinhas, é importante que você não sobrecarregue o bolo com muito chocolate, tá? Porque esse também pode ser um motivo para elas irem ao fundo. Quando vocês colocarem essa massa para assar, por as gotas estarem congeladas, elas vão demorar mais para derreter. Porém, elas não vão escorrer e também não vão pesar para ir ao fundo, porque a nossa massa é do método cremoso, uma massa densa. Então, além do processo, né, do método cremoso que nós utilizamos aqui, nós também congelamos as gotinhas, tá? Assim não tem errada, tá bom? E, além disso, né, cuidado para não sobrecarregar muito de chocolate a sua massa. Então, eu recomendo sempre seguir o processo da receita, o que vem na receita ali, porque se você quiser alterar para colocar mais ou até diminuir, não vai ficar com resultado legal. Então, se já está ali escrito, é muito importante que você siga esse processo, né? O que está ali na receita bem certinho, tá? E sempre coloca as gotinhas por último,
Esse também é um segredo, tá? Não coloca antes na massa. É a última coisa que você vai adicionar à massa, é as gotas de chocolate. Misturou, tá pronto, você não mexe mais. Afinal de contas, nós não queremos aqui desenvolver o glúten para essa massa não ficar uma massa pesada, uma massa elástica. Nós queremos um bolo bem fofinho e delicioso. Agora nós vamos adicionar a nossa forma, então, toda a massa, tá bom? Vocês vão ver que maravilhosa que é essa massa aqui. Agora que já está pronto, nós vamos levar para assar por 30 minutos a 170 graus. Lembrando que é muito importante você conhecer o seu forno para saber o tempo exato que ele vai ficar assando aí. Você fez o seu bolo, ele cresceu, ficou perfeito. Depois que você tirou do forno, o seu bolo solou, afundou. O que será que pode ter acontecido? Eu vou te explicar agora aonde você errou. Bom, existem alguns fatores que precisam ser seguidos para que isso não aconteça. Uma das coisas é o choque térmico. Então, você não pode dar um choque térmico no seu bolo. E quando que isso acontece? Você pré-aqueceu o forno, colocou o seu bolo lá e antes dos 20 minutos você abriu o seu forno. Então aquela temperatura de fora entrou dentro do forno quente e o seu bolo vai baixar. Então nunca abra o forno antes de 20 minutos. A outra maneira que acontece muito isso é quando você tira o bolo quente do forno e coloca sobre uma bancada fria, tá? Você vai gerar um choque térmico e o seu bolo tem um grande risco de baixar. Então sempre é recomendado que você deixe o seu bolo esfriar gradualmente em cima de uma grade, onde o ar consiga circular e não tenha esse choque térmico. Outros fatores também podem acontecer. Por exemplo, se você não misturar muito bem os ingredientes, quantidade de fermento errada, às vezes você vai colocar muito fermento esperando que o bolo cresça, quando na verdade o fermento em excesso vai fazer com que o seu bolo, depois de assado, quando ele estiver aqui esfriando, baixe. Então, sempre cuidar e respeitar cada processo de receita. Me conta se você já ficou curiosa para testar essa receita. E se você quiser ver mais receitas maravilhosas como essa, é só você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ver mais conteúdo como esse. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo!